Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais, aleluia. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Repita: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Deus é bom, amém? Deus é bom. Eu estou com uma palavra para compartilhar com você. Ela é de Deus para o teu coração. Você vai sair daqui hoje com a tua fé fortalecida em nome de Jesus. Eu creio que vocês sairão daqui hoje abençoados com tudo que Deus vai falar e fazer nesse lugar, amém? Quem está com expectativa de viver as promessas de Deus, eu quero conversar com você hoje aqui um propósito, e esse propósito é vivendo as promessas de Deus. Me chamou a atenção alguns casos bem isolados, mas de pessoas de Deus, naturalmente. Obrigado, Berão. Pessoas que são escolhidas pelo Senhor. E me chamou a atenção a ausência na vida delas de promessa de Deus, que eu sei que Deus prometeu. Existem promessas que elas são específicas para uma pessoa, e há promessas que elas são para todos que fazem parte do povo de Deus. Alguns estudiosos afirmam que existem pelo menos 8.000 promessas para o povo de Deus, e essas 8.000 promessas é para todos que obviamente tomam conhecimento e se apoderam ou tomam posse delas. E isso me chamou a atenção, ver a falta de promessas na vida de algumas pessoas. E eu sei que não é falta do caráter de Deus. Deus, Ele é fiel, Deus é santo, Deus, Ele é bom, Deus, Ele é Pai. E eu acredito que quando nós não vivemos promessas de Deus, promessas que são para nós, os seus filhos, é porque precisamos crer nelas primeiramente. Precisamos também nos posicionar. Eu falo isso de alinhamento, estar alinhado com a promessa de Deus. Eu vou tentar explicar para vocês o que significa isso. E precisamos nos mover cada dia, ou andar conforme Deus for revelando, nos direcionando. Esse texto que nós lemos, ele nos traz um relatório. Na verdade, se você ler o capítulo 21, você vai ver que aqui é registrado as conquistas das tribos, ou as terras que cada um conquistaram. Mas o que eles conquistaram foi exatamente o que Deus prometeu. Deus havia prometido aos seus pais, através dos profetas, havia prometido dar a seus pais. Veja bem o que fala. Eles tomaram posse dela e habitaram nela, falando da terra. O versículo 44 fala que Deus os fez descansar, ou eles entraram no descanso de Deus. E segundo também tudo o que havia jurado a seus pais. Então Israel estava vivendo o cumprimento de promessas que Deus havia feito aos seus pais, e agora eles estavam então tomando posse. Deus havia jurado, prometido ou falado, e os filhos estavam vivendo essas promessas. Deus fala que nenhum de todos os seus inimigos resistiram diante deles. Deus entregou os seus adversários. Deus venceu os inimigos de Israel. E aqui nós aprendemos uma grande realidade, e muitas pessoas ficam confusas, e alguns até entram em dúvida. Deus promete
Deus é fiel e Ele cumpre o que promete. Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então Ele pode fazer o que Ele prometeu, e pode estar certo. Deus, Ele não vai falhar, porque Deus, Ele é verdadeiro. Deus, Ele é santo. Mas é muito comum pessoas enfraquecerem na fé. Alguns esfriam na fé. Infelizmente tem aqueles que até apostatam da fé, se tornam inimigos de Deus, se tornam incrédulos. Mas Deus, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele é imutável, querido. Deus, Ele não vai mudar jamais. Ele é santo, amém? Os inimigos não resistiu Israel. Isso que nos mostra que nós temos promessas de Deus e vai ter resistência, ou vamos enfrentar inimigos, vamos enfrentar adversidades, oposição. Eu sei que isso não é novidade para muitos de vocês aqui. A questão é como eu lido com as adversidades, é como eu me comporto, como meu coração fica diante daquilo que é uma ameaça, diante daquilo que aparentemente está acontecendo, e parece que o que Deus falou não está acontecendo. Veja bem, queridos, nós passamos por processos de maturidade, de aperfeiçoamento. Eu aprendi que existem promessas de Deus na minha vida, e elas vão se cumprir, sim, mas há promessas que elas só vão acontecer quando eu desenvolver maturidade, quando o meu caráter estiver forjado ou condicionado a viver o que Deus promete. Deus não vai cumprir promessas, ou algumas promessas, para bebês espirituais, para gente que não cresce espiritualmente, que não desenvolve. Eu posso falar com você como um observador. Nós somos uma igreja em crescimento. O Brasil está sendo evangelizado, e o evangélico, está crescendo cada dia para a glória de Jesus. Mas há uma igreja imatura. Eu acredito particularmente que sempre haverá paz, ou seja, pessoas com maturidade, pessoas que já com paternidade, e haverá sempre pessoas também neófitas, novas na fé, bebês, crianças. Então isso sempre vai acontecer. E tempo de caminhada cristã ou de vivência em igreja não é sinônimo de maturidade, não é sinônimo de crescimento espiritual. Então essa é uma das razões porque alguns não vivem promessa de Deus, porque não desenvolvem, porque não têm maturidade. E existem pessoas que eles têm medo de crescer. E como é que alguém mostra que tem medo de crescer? Ele evita compromissos, ele foge de responsabilidades no reino de Deus, ele não quer se comprometer, ele não quer se envolver. Isso não vai acontecer aqui, porque o que mais você ouve é sobre servir, é se envolver com Deus e com a sua obra. E nós somos abençoados com o propósito, sermos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Só existe uma razão, por exemplo, para prosperar, é o reino de Deus continuar crescendo. Para que prosperar se o reino de Deus não vai crescer quando você prosperar? Não faz sentido. Mas existem pessoas que têm medo. Alguns até se envolvem por um tempo ou no começo, mas por causa de lutas ficam traumatizados. Domingo passado, o Adoniel, no final da nossa conferência, ele deu um testemunho aqui pessoal dele. Quem estava aqui viu ele falando. Já era um homem de Deus, engajado, envolvido na obra, mas por causa de problemas, ele veio de Belém com um certo trauma e uma certa rebeldia. Eu quero só ser um crente, eu não quero me envolver mais com a obra de Deus. Isso é um sofisma, e não são poucos os que vivem essa mentira, esse sofisma. Não, eu quero apenas ser crente. Mas só que na cabeça dele ser crente é vir uma vez no culto por semana,
E aí cantar o louvor, entregar o dízimo, e ouvir a pregação, e isso é ser crente na cabeça de alguns. Está totalmente equivocado. E no caso, o Adonias testemunhou, e Deus o restaurou aqui. Eu lembro que a primeira vez que ele ministrou foi num acampamento de adolescentes. A gente fez na casa, na época era a casa do Renato. O Renato tinha uma casa passando a ponte do Ameaçu, era um sítio, e foi organizado lá um acampamento. E eu coloquei ele para ministrar. Não era eu que organizava, mas me veio ao coração colocar ele para ministrar. Ele aceitou, e no final então ele veio com lágrimas, me agradeceu por ter dado a oportunidade, porque aquilo ali para ele significou uma restauração. Eu não sabia de nada da história, eu não sabia de nada do contexto, o que ele tinha decidido. Eu apenas segui um comando e dei oportunidade, e desde então ele tem sido um instrumento de bênção aqui nesse lugar. Então eu não sei qual é a tua experiência, mas ser crente não é ficar ouvindo pregações. A crente não é você ter o compromisso de vir aos domingos à igreja. Na verdade, irmãos, a essência da vida cristã é amar. Diga assim: a essência da vida cristã é amar. Diga assim: o amor de Deus já foi derramado em meu coração. Você crê nisso? Você recebeu o Espírito Santo na tua vida? Você pode dizer: Espírito Santo, eu te amo. Ele vai te compelir a viver cada promessa de Deus. Ele vai te mover a viver tudo o que Ele prometeu para você. E uma das prerrogativas que você vai ter que assumir é pelo teu crescimento espiritual, é por maturidade. Não estou falando que todas as promessas estão relacionadas ou atreladas à maturidade, mas existem promessas que você só acessa quando desenvolve maturidade, quando cresce. Então você não pode ter medo de crescer, você não pode ficar com medo de se comprometer com a obra de Deus, com cuidar de vidas, com transferir o que Deus tem dado para você, ou servir conforme Deus tem te capacitado. Deus não tem problema com pessoas que têm medo. Aliás, Deus não tem nenhuma encrenca com gente que tem medo. Você percebeu na Bíblia Sagrada? Eu nunca fiz essa pesquisa, eu mesmo, e nem precisa mais hoje, né? Com a inteligência artificial você clica, ela te mostra muita coisa. Mas existem 365 versículos na Bíblia que fala: não temas. Quantos versículos? 365. O ano tem 365 dias. Para cada dia Deus está dizendo: não tenha medo. Então Deus nos encoraja, Ele nos anima. Mas Deus, Ele tem um problema com gente que é covarde, com gente que é tímida. E eu vim aqui para te lembrar uma coisa: os tímidos e os covardes não herdam o reino de Deus. Gente tímida é gente frouxa, é gente que foge de compromisso, que foge de responsabilidade. Deus tem um problema com gente que é frouxa, porque quando eu sou frouxo, eu estou duvidando do caráter de Deus. Quando eu escapo ou fujo, ou deixo de fazer o que Deus quer que eu faça, eu estou duvidando do caráter dele. E Deus é santo, irmãos. Deus é fiel, queridos. Deus, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas eu só vou experienciar a ação de Deus, ou a manifestação de sua presença, se eu obedecê-lo. E eu verei então Deus se manifestar. Jesus disse: olha, eu vou cooperar com vocês. Os sinais, eles seguirão os que creem. E Ele fala para discípulo, não é para pastor, ou missionário, ou diácono, ou presbítero, ou apóstolo. Não, os sinais seguirão os que creem. Quantos creem em Jesus aqui? Diga assim: eu sou um discípulo de Jesus Cristo. E novamente eu bato na tecla: ser crente, ou seja, crer. Eu creio em Jesus. Quais os sinais que seguem os que creem?
Quais as promessas que Jesus disse? Qual a promessa que Jesus disse para nós que cremos? Isso é promessa, irmão. Você está vivendo essa promessa? Durante 5 semanas nós vamos estar sendo ministrados sobre isso, para viver a promessa de Deus. E essa é uma promessa poderosa, feita para todos os discípulos. Não é especialmente para alguém especial, é para aquele que crê. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Quem crê em mim não fará apenas o que eu faço, mas obras maiores do que estas eles farão. Então Jesus fala: olha os sinais que creem, os sinais que acompanham quem crê. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, são esses: vocês em meu nome vão expulsar demônios. Olha a autoridade espiritual do crente. Ele nos reveste de autoridade para expulsarmos os espíritos malignos, os espíritos das trevas. É Ele que nos dá autoridade. E os sinais seguem. Ele fala o seguinte: vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. É a promessa de Deus para discípulo. E vocês vão falar novas línguas. Falarão novas línguas. Que coisa tremenda. Falar em outras línguas, línguas estranhas, é o sinal, ou o primeiro sinal, que evidencia o batismo com o Espírito Santo, de que alguém recebeu revestimento de poder. E ele fala um sinal de proteção: e vocês beberão coisas mortíferas, e não lhes será feito nenhum mal, e dano algum vos atingirá. Pastor Gedilson Rodrigues, ele tem uma explicação sobre essas bebidas mortíferas. Beberão coisas mortíferas. Eu estou citando Marcos capítulo 16, Marcos 15. E aí ele fala o seguinte: nós recebemos ofensas, palavras carregadas de veneno. Muitas vezes somos desprezados, rejeitados, ou contemplamos ou vemos coisas que abatem, que decepcionam. Traição decepciona. Mas ele fala: vocês vão beber essas coisas e nenhum mal vos será feito. Existe um revestimento que te protege. O Espírito Santo de Deus, ele guarda a tua vida, ele guarda o teu coração. Nenhuma adversidade vai te resistir. Diga assim: nenhuma adversidade é maior do que a fidelidade do meu Deus. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. A promessa foi feita, mas juntamente com a promessa vem a oposição, vem a adversidade. Eu preciso crer que Deus está comigo o tempo todo, e seja o que for que se levantar, Deus me dará a vitória. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te capacitar para que você conquiste o que Ele te chamou para conquistar. Paulo fala que nós fomos conquistados para conquistar. Diga assim: eu fui conquistado para conquistar. O texto fala que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Coloque o seu nome nesse versículo. Coloque o nome da tua casa, da tua família, nessa parte que fala a casa de Israel. Coloque o seu nome, porque Deus é fiel, e tudo que Ele prometeu vai acontecer. Na vida de Israel, a Bíblia fala que o que Deus prometeu não falhou. O que Deus falou, Ele fez acontecer. Jeremias capítulo 1, versículo 12. É um texto pequeno, mas fala, Deus falando: eu velo para cumprir com a minha palavra. Eu vigio. Deus fala assim: eu falo e eu fico vigiando, eu fico velando, eu fico acordado para fazer a minha palavra se cumprir. Tudo que Deus tem falado acerca de você,
Ele está velando para cumprir cada uma dessas palavras. Eu preciso crer no que Deus fala, e nós podemos crer no que Deus fala por causa do seu caráter santo, por causa que Ele é fiel, por causa que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, e Ele não vai decepcionar jamais. Eu preciso ter essa convicção, eu preciso olhar para as adversidades. Sim, eu não posso ignorá-las, mas eu não posso ficar preso a elas. Eu preciso confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Lucas capítulo 1 registra a visita do anjo, tanto para Isabel quanto para Maria. A conversa do anjo Gabriel com Maria é muito interessante, porque para fortalecer a fé de Maria, o anjo fala: a tua parente, ela está grávida, já há 6 meses, e ele fala no versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis nas suas promessas, ou em todas as suas promessas. Ele fala assim: olha, a tua prima, ela já era idosa, não tinha mais como ela engravidar, e Deus fez ela engravidar. Você é uma jovem solteira, então Ele está alimentando a fé nela. Deus sempre vai usar testemunhos para fortalecer a tua fé. Mas é incrível como tem pessoas que eles acreditam que pode acontecer na vida dos outros, mas não acreditam que pode acontecer na vida dele. Incrível isso. Já perceberam isso? Não, aconteceu com ele. É como se Deus tivesse ali um coração voltado para algumas pessoas. Não, por que acontece? Testemunhos é Deus falando assim: eu faço acontecer de novo. O que você vê Deus fazendo na vida dos outros, é para você crer que Ele pode fazer na tua vida. E você precisa entender dessa forma. E o anjo falou para Maria: ó, a tua prima já está 6 meses grávida. Ela já estava vivendo algo impossível, porque o que ela ouviu era algo impossível. Haja vista que ela era virgem. E o anjo disse: olha, vai vir sobre você o Espírito Santo, e ele vai te revestir, e você vai conceber e dará a luz ao Salvador, Yeshua, o Messias. Era difícil para ela crer, então ele usa testemunho do que ela já estava vendo. Deus está mostrando a glória dele para você crer que Ele vai fazer a tua vida. Você crê nisso? O que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Salmo 119, versículo 65. Salmo 119, versículo 65 fala o seguinte: muitas coisas boas me tens feito, Senhor, como prometeste. Eu quero que você lembre de tudo que Deus já cumpriu na tua vida. O que Deus já fez de promessa que você já está vivendo. E você pode dizer como o salmista: muitas coisas boas me tens feito, Senhor, como prometeste. Tem uma música que a gente pede para Deus: como prometeste. E Deus, Ele é o Deus que cumpre o que Ele promete, irmãos. Veja bem, eu disse para você viver promessas de Deus, primeiramente você tem que conhecer quem é Deus. Você não pode duvidar do caráter de Deus. Deus é santo, Deus é fiel, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Existem muitos outros atributos de Deus, muitos outros. Quando Deus fala para Moisés libertar o povo de Israel que estava sobre o domínio do Egito, Deus então fala para Moisés: Moisés, diga para o povo de Israel que eu sou, ou seja, Yahvé, eu vou trazê-los para essa terra que manda leite e mel. Moisés, ele foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel.
E a orientação que Deus deu para Moisés, até diante das escusas de Moisés, porque Moisés, ele demorou a aceitar ir para libertar Israel. Ele colocou um monte de situações, ele complicou tudo. Tudo mesmo. Alguns estudiosos acreditam que Moisés, no começo ele era arrogante. Ele entendeu perfeitamente que Deus o havia chamado para ser libertador, e é por isso que ele vai e defende os hebreus. Depois ele chega a matar um egípcio para defender os hebreus. Mas quando ele percebeu que estava sendo ameaçado, ele foge, e ele fica 40 anos no deserto, e foi ali que Deus se revela para ele. Os estudiosos afirmam que ele se tornou uma pessoa receosa, medrosa, e a mente dele não conseguia acompanhar o que Deus havia falado. Então ele colocou muitas escusas. Eu não sei falar, eu sou gago. Mais ou menos assim, quem sou eu? Então é muito natural, irmãos, nós nos sentimos incapazes, impotentes. Mas o fato de você se sentir impotente, capaz, não pode influenciar você a duvidar do caráter daquele que te fez a promessa. Então Deus falou diante das escusas de Moisés: o que eu vou dizer para esse povo? Como é que eles vão acreditar em mim? Como é que eles vão me receber? E aí Deus então revelou para ele o nome dele, o nome que ele não havia revelado para Abraão, não havia revelado para Isaac, nem para Jacó. Deus então revela para Moisés, porque esse é o meu nome. Diga o eu sou. Foi isso que Deus disse. Fala assim: o eu sou me enviou a voz. O que significa essa palavra que Deus deu para Moisés? O nome, na verdade, eu sou. Esse nome, ele é teologicamente chamado de tetragrama. São 4 vogais. Depois os estudiosos acrescentaram algumas letras para ter pronúncia, mas é um nome impronunciável. Os escribas, quando eles iam escrever o nome Yahvé, eles mudavam de caneta. Eles não escreviam com a mesma caneta que estavam já escrevendo. Eles paravam e eles mudavam de caneta para escrever o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor que Deus revelou para Moisés significava tudo o que Israel precisasse. Então o nome de Deus revela o caráter de Deus, e o nome de Deus, ele fala de manifestação de Deus conforme a necessidade do seu povo. O que isso significa para Israel e para nós? Tudo que Israel precisasse, Deus ia se manifestar suprindo. O que isso significa para você hoje? Tudo que você precisa, o eu sou vai se manifestar para suprir na tua vida. Então a primeira coisa, você tem que crer que Deus, Ele é Deus, Ele é o Senhor de toda a terra. Então não duvide do caráter, da santidade, da fidelidade de Deus. Você pode dizer com a sua boca: Deus é fiel. Ele é fiel, irmãos. Que você, durante essa semana, declare todos os dias, ao teu acordar: Deus é fiel, Deus é santo, Ele é o Todo-Poderoso. Agora, Deus se revelou para Israel no decorrer da história conforme exatamente as suas necessidades. Quando Israel precisou de um libertador, Deus se manifestou como libertador. Quando eles precisaram de cura, Deus se manifestou como Jeová Rafá. O Senhor é quem te sara. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. Quando já precisou de um pastor, Deus se manifestou como Jeová Raá. Eu sou o pastor que os guarda e os protege e os alimenta. E a mesma forma, quando você e eu lemos o livro, aliás, o Evangelho de João, João escreveu o Evangelho que ele deixou registrado
com base em 7 sinais. Eu fiz uma série uma vez aqui sobre os 7 sinais de Cristo, numa quarta-feira. E é interessante que para cada sinal, ele traz a revelação de uma característica do Cristo. Cada milagre está apontando para uma característica da pessoa de Deus. Então Jesus está dizendo que Ele é Deus, e Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Ele pode fazer tudo o que prometeu fazer. Então creia no caráter e na fidelidade do nosso Deus. Amém? Diga assim: toda promessa está fundamentada em princípios. Você precisa descobrir quais os princípios que fundamentam as promessas de Deus. Toda promessa, ela está fundamentada em preceito. É muito bom você saber a promessa de Deus, o que Deus tem prometido. Mas tão importante quanto é você saber qual o princípio que faz eu acessar essa promessa na minha vida. Qual o princípio que eu preciso seguir para receber a recompensa dele. Então Deus, Ele deixou princípios. Eu gosto muito de falar sobre o princípio da honra, porque é um mandamento com promessa, então fica fácil de explicar, mas não é o único. Só para você entender, todas as vezes que você vê na Bíblia essa palavra se atentamente ouvirdes a minha voz, se é uma condição. Se ouvirdes, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se, ou seja, é uma condição. Tem uma promessa, mas tem uma condição. Qual é a condição? É o princípio. É o princípio que eu tenho que honrar. E aí eu posso dizer para vocês com toda a clareza, e respeitando você, se as promessas não estão se cumprindo, 2 coisas: ou não chegou o tempo delas acontecerem, ou eu estou sendo negligente a obedecer princípios. Eu preciso atentar para isso. Peraí, porque se eu estiver negligenciando, eu não posso confundir, não, porque não chegou o tempo de Deus. Quantas pessoas elas morrem, literalmente, e não vivem promessas de Deus? Morrem. E alguns questionam, alguns chegam a duvidar do que Deus falou. E eu não estou falando de profecia inspirada por profecia, por profetas. Estou falando de Bíblia Sagrada, do que Deus promete, e está aqui, registrada. E é para a minha vida, para a sua vida. Eu preciso atentar para qual é o princípio. Honra o teu pai e a tua mãe. É um princípio muito poderoso. E o Deus promete para que você tenha longevidade e seja bem sucedido. Mas, irmãos, é um desafio para alguns filhos honrar pai, honrar a sua mãe. Nós vivemos, infelizmente, uma carência de paternidade. É muito doloroso isso, mas é uma verdade. Muitos pais ausentes. E a igreja de Jesus, ela tem a promessa de que nós temos um pai, e Ele é o nosso pai, Ele nos restaura. Eu conversando com a Jéssica Magno, que está bem aqui na minha frente, eu disse: Jéssica, qualquer problema de paternidade é resolvido com a pessoa do Espírito Santo. Jesus, Ele trouxe a solução da orfandade. Ele disse: não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo, Ele habitará em vocês. Paulo fala: nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos atemorizados. Recebemos o espírito de adoção, no qual clamamos: Abba, Pai. Jesus, Ele enviou o Espírito Santo para que você não seja órfão. Diga assim: eu não sou mais órfão, eu sou filho de Deus. Fale com ousadia: eu não sou mais órfão, eu sou filho de Deus. Deus resolve, Ele cura qualquer problema de orfandade. E sem dúvida é a dor mais difícil que alguém experimenta. É a dor da rejeição, é a dor do abandono. Mas o nosso Deus, Ele é o Emanuel, o Deus presente. Ele disse: eu estarei contigo até os confins dos séculos. O Senhor, Ele é contigo. Acredite nisso em nome de Jesus.
A presença de Deus é uma promessa para mim e para você, querido. Mas eu não posso duvidar disso. Ele deu a mim o Espírito Santo, eu não posso ficar incrédulo. Nós temos vários testemunhos na Bíblia de homens que foram tremendamente usados por Deus e que não foram criados com os seus pais. Moisés não foi criado com seus pais, ele foi criado até uma certa idade. E foi muito interessante porque o decreto de Faraó foi o quê? Assassinar os meninos. Só que as parteiras, elas amavam as crianças, os bebês. Era Deus movendo. E elas não temeram morrer. Elas até mentiram. Ela dizia assim: não é porque as hebreias são fortes, então antes que a gente chegue, elas já deram a luz. Aí então ele deu outro decreto, que o primeiro decreto foi: mata todo bebê. O outro decreto foi para eliminar os meninos. Só que aí elas conseguiram esconder Moisés. Só que chegou uma hora que não dava mais para esconder. E a mãe dele, Joquebede, foi muito inteligente. Guiada por Deus, fez um cestinho, colocou ele nesse cesto, e ele foi sendo levado pelas águas. E a filha de Faraó estava tomando banho. Quando viu, gostou da criança e disse para sua serva: encontra aí alguém para criar ele para nós. E ela era uma hebreia, uma escrava, foi lá e contratou a própria mãe de Moisés. Então Moisés foi criado com a sua mãe, e ela ensinou ele exatamente sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Ela colocou no coração dele a promessa: você vai libertar Israel. A mãe dele. Mas depois, de uma certa idade, ele foi viver no palácio. Só que ele foi discipulado com a promessa e com os preceitos do Senhor. Moisés, ele viveu, sim, irmãos, como, vamos falar assim, um filho de criação. Ele foi muito amado pela sua mãe, mas foi privado depois de um tempo. Mas ele foi instrumento de Deus. Você pode ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Não há nada que vá impedir o que Deus prometeu de acontecer na tua vida. Diga assim: nenhuma arma forjada contra a minha vida vai prevalecer. Toda arma forjada contra ti não prevalecerá. Toda arma que Satanás levantar contra a promessa de Deus na tua vida, ela vai cair por terra. Elas não vão prosperar, porque o nosso Deus vela em cumprir com a sua palavra. Glória a Jesus. O eu sou está aqui hoje dizendo assim: eu sou o que você precisa. Confia na minha fidelidade. Confia que eu sou. Moisés, ele viveu as promessas de Deus na sua vida, todas elas. E ele ensinou o povo de Deus a crer na promessa de Deus. A terceira coisa que eu disse, e eu encerro aqui: você precisa se mover, você precisa se alinhar com a promessa de Deus. Diga assim: alinhamento profético. Você precisa se alinhar. O que é isso, pastor? Deus te revela na sua palavra as promessas, e Ele até usa profecias, os profetas, para confirmarem essas promessas que já estão no teu espírito. Aliás, toda profecia ela vem para confirmar o que Deus já colocou no teu espírito. Toda profecia ela vem com esse propósito. Ela vem para consolar, ou seja, para encorajar. Ela vem para edificar. E Deus vai usar pessoas para falar com você, porque Deus, Ele usa os seus instrumentos. Mas você precisa se alinhar. E o que é isso? É um comportamento. São escolhas, são decisões que vão te conduzindo a viver a promessa. Eu estava assistindo um dia desse um podcast. Quem estava falando era o André Fernandes, e eu quero lembrar com quem ele conversava. Eu acho que era com José Gonçalves. E ele recebeu de Deus promessas para a sua vida pessoal, ministerial, familiar. Só que ele não se preparou para elas. Deus disse que levaria ele para outras nações, e de fato Deus o levou. E quando ele estava lá nos Estados Unidos, que ele foi pastor lá, ele não sabia falar o inglês. E porque ele não sabia falar o inglês, então ele acabava não desfrutando do lugar.
E Deus falou assim para ele: eu te falei que eu ia te trazer para cá, e você não se alinhou com o que eu falei. Você não se preparou para viver minhas promessas. Você está se preparando para viver as promessas de Deus? Você está posicionado? Você está indo para onde Deus de fato está esperando você? Eu comecei a ler um livro semana passada do Kenneth Hagin, e ele foi um pastor batista, daquele bem conservador, tradicional. E chegou o momento que ele recebeu o Pentecoste, o poder do Espírito Santo na vida dele. E aí ele foi, em obediência ao Senhor, pastorear. E ele ficou 12 anos pastoreando e clamando: Deus, usa a minha vida, me capacita, me reveste. E buscando, orando. E hoje ele falou assim: Deus, eu já estou há 12 anos te esperando. Aí Deus fala: não, eu estou há 12 anos te esperando. Eu estou há 12 anos te esperando que você se posicione, que você se alinhe. Aí ele ficou assim: como assim? Eu estou te servindo. Olha a igreja como cresceu. Deus falou assim: não, você não está me obedecendo. Sabe por que as pessoas estão sendo salvas? Porque eu velo em cumprir com a minha palavra. Então, se você prega o evangelho, as pessoas creem e são salvas. Mas não é isso que eu tenho para ti a nível ministerial. E ele foi entendendo, porque ele estava pastoreando, mas Deus não queria que ele ficasse numa igreja local. Deus queria que ele fosse um apóstolo e que impactasse o mundo, como depois ele causou um impacto e deixou um grande legado para todos nós. E aí, quando ele deixou de ser pastor de uma igreja local e começou então a ter um ministério aberto, onde ele não ficava mais preso a uma igreja local, mas sim com liberdade geográfica para ir aonde Deus mandava. Ele cresceu, não sei quantos livros ele escreveu, mas ele veio no Brasil, já faleceu esse homem de Deus, milhares de pessoas. Eu estou falando dele aqui agora por causa do legado que ele deixou. Foi o homem que mais ensinou sobre cura divina, sobre libertação. Os livros dele são manuais de se mover nos dons espirituais. Talvez você esteja assim: Deus, eu estou esperando tu cumprir. E Deus fala assim: não, eu estou esperando que você se posicione. Eu estou esperando que você se prepare. Sabe qual é um sofisma que faz muito crente ficar acomodado? Não, Deus é fiel, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Tem alguns que falam assim: não, Deus sabe onde eu moro, Deus sabe o meu nome, Deus sabe o meu endereço. E fica acomodado. Oh, se Deus quiser fazer uma coisa, Ele vai fazer. E isso aí é preguiça, irmão. Eu lembro quando eu estava estudando teologia, o primeiro curso que eu fiz foi um curso básico de teologia, mas era um curso que eu precisava fazer para ser ordenado a pastor, na época. Irmão, toda vez que eu pegava o curso para estudar, me dava um sono. Me dava um sono terrível. E eu dormia. Me dava um sono e eu dormia. E foi chegando perto de eu fazer a prova, que era para estar apto para a ordenação. E toda vez, literalmente, eu pegava, me dando um sono, e eu começava a questionar: caramba, eu estou dormindo bem, eu estou comendo razoavelmente bem. E eu comecei a desconfiar: tem alguma coisa errada. E eu mudei a estratégia. Ao invés de eu sentar na mesinha para ler, eu comecei a ler andando. Pegava o livro, as apostilas, eu começava a ler andando e lutando para não dormir. Porque eu entendi uma coisa: eu entendi que era a vontade de Deus, que Deus havia me chamado para o ministério, mas o preparo eu tinha que dar o jeito, irmão. Deus não ia estudar por mim, eu precisava estudar. Eu tive que guerrear. Aí tá bom, fiz o curso, tá, beleza. Aí eu ficava naquela: se Deus quiser vai acontecer, porque tinha umas outras coisas para fazer na época. Primeiro, um desafio muito grande: recurso para viajar, condição para se hospedar. Era uma luta, era pouca coisa olhando hoje, mas na época era muito grande. E Deus só me dá uma palavra: não te acomoda. Tipo assim, dá o teu jeito, faz a tua parte.
Se você fizer a sua parte, meu irmão, pode acontecer, já está te esperando. Alguns estão ouvindo isso de Deus hoje aqui. Você está reclamando, mas já passou tanto tempo. É tanto tempo, quando é que vai acontecer? Talvez você ainda nem começou a se posicionar. Deus é fiel, queridos. Deus, Ele não falha. Coloque-se de pé no seu lugar. Em nome de Jesus, diga assim: eu vou me mover em obediência às promessas de Deus. Diga assim: eu estou hoje me alinhando com o que Deus tem para a minha vida. O que Deus tem para a tua vida? Você está se preparando? Já viram aquela história daquela irmã que os irmãos estavam orando para chover, estavam clamando para que Deus mandasse chuva, e aquela irmã, ela resolveu levar um guarda-chuva. Sabe que os outros riram dela? Que é isso, irmão? Não está chovendo, para que guarda-chuva? Ela disse: mas nós não estamos orando para chover? E naquele dia a chuva caiu, e só a irmã estava com guarda-chuva. Você está se preparando para viver o que Deus tem te prometido? Seja franco com você, meu, seja honesto. Ou você está colocando desculpas, ou você está sendo vencido pela indolência, pela preguiça. É muito confortável, irmão. Se Deus me chamou, Ele vai fazer. Ele vai fazer se você se posicionar. Nós admiramos homens de Deus que se movem no Espírito Santo, mas existem algumas atitudes que nós precisamos tomar para aprender a ser movidos no Espírito Santo. Algumas promessas, algumas atitudes, aliás. Senão você não vai ver Deus fazer. Nesses próximos domingos, você e eu vamos receber muito de Deus aqui nesse lugar. Nós vamos receber muita das promessas de Deus em nossa vida. Mas eu sinto que você precisa se alinhar. Você precisa se posicionar e precisa se mover. Quantos querem a presença de Deus? Quanto tempo você está passando na presença dEle? A tua resposta condiz com o que você quer? Ou você deve buscar mais? Você percebe, quer ver, nós não somos coerentes. Eu quero Deus, estou gastando a minha vida, te canta. Peraí, eu estou gastando de fato a minha vida? Por favor, não fique com raiva de mim. Mas é preciso ter alinhamento, irmãos. Sem alinhamento. E aí vem, nós falamos muito demais. Eu estou até com vergonha de falar algumas coisas. Faz um tempo que eu decidi ser um homem de oração. Até porque Deus me chamou primeiramente para estar na presença dEle. Isso não é para todos, mas Deus me chamou para, de fato, tempo integral. Eu vou fazer agora em agosto 30 anos de convertido. São 30 anos que eu sirvo a Deus. São 30 anos que eu sirvo a tempo integral. E o meu trabalho é orar e estudar a Bíblia Sagrada. Meu trabalho é ministrar ao Senhor. Minha esposa sabe que esse é meu trabalho. Meus filhos sabem que esse é meu trabalho. Quem trabalha em casa sabe que esse é o meu trabalho. E eles veem o que eu faço. Eu oro e eu leio a Bíblia. E eu ensino a palavra de Deus. É fácil? Ou foi fácil? Hoje até que é mais fácil. Todo mundo já respeita, considera. Mas você não sabe o que eu sofri por ler Bíblia e orar. Me chamavam de vadio, de preguiçoso. Eu comia o pão da humilhação. Se você não trabalhar, não traz pão para casa. Porque não consideravam que orar, jejuar, ler Bíblia é trabalho. Tem gente que fala assim: ser pastor é moleza. Amém, seja um pastor. Irmão, ministrar o Senhor, esse é o nosso chamado. Nem todos vocês são chamados assim como eu.
Mas eu tenho certeza que todos nós temos promessa de Deus. Todos nós somos, de alguma forma, capacitados para viver o que Deus tem para as nossas vidas. Diga assim: eu vou me alinhar. Diga: eu vou me preparar para viver as promessas de Deus. Obviamente existem promessas que já estão acontecendo na tua vida. Obviamente já existem promessas que você já está desfrutando. Mas eu quero que você olhe para as promessas que ainda precisam acontecer. Talvez a salvação da tua casa. Quem crê que essa é uma promessa para a sua casa? Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem alguém na sua casa que ainda não está na fé em Jesus? É uma promessa para a tua vida. Que você seja como Josué e declara todo dia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque essa é uma promessa: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora, de modo prático, você está orando, jejuando, profetizando, você está tratando essas pessoas já, vendo elas transformadas. Precisa haver um alinhamento, irmãos. Você está profetizando sobre os teus filhos, teus netos, que eles serão poderosos na terra? Ou você está com medo das ameaças? Irmão, tem casal que não quer ter filho porque tem medo do momento. Está muito difícil ter filho, criar filho. É como se esquecesse que o Deus que nós servimos, Ele é o poderoso de Israel. É como se esquecesse que Deus é quem nos dá sabedoria, que o Espírito Santo nos capacita. Por favor, eu não ignoro, eu não desprezo o desafio que é, irmãos. Não está fácil. Existe um perigo de filhos ir para a universidade. Mas universidades são campos missionários para os nossos filhos, irmãos. É um desafio assim. Mas é na escola que a luz vai brilhar em nome de Jesus. Os teus filhos serão poderosos na terra. Você crê nisso? Agora, é claro, você tem que discipular o teu filho. Você tem que ensinar o teu filho. Para viver a promessa de que os teus filhos serão poderosos, você tem que ensinar os teus filhos no temor do Senhor. Está conseguindo entender, irmãos? Isso se aplica para tudo. Feche teus olhos. Deixa Deus te fortalecer aqui nessa noite. Levante a sua mão no ato de receber. Mãos abertas, de rendição. E no teu espírito diga: Deus, eu creio na tua fidelidade. Eu creio que tu és meu Pai, que tu és poderoso para fazer acontecer tudo quanto eu tenho prometido. Eu não sei qual é a promessa que falta acontecer em tua vida, mas o Deus que você serve, Ele é fiel. Eu sinto no meu espírito que tem avivamento chegando na casa de algumas pessoas aqui nessa noite. Eu sinto no meu espírito que Deus está trazendo de volta o filho que um dia se afastou da presença de Deus. O filho pródigo está voltando. Se você crê nisso, comece a glorificar o nome de Jesus. Ei, Deus está trabalhando na tua descendência. A bênção é uma promessa até a tua 1000ª geração. E os teus filhos serão avivados, os teus netos serão avivados. Aleluia. Meu Deus, eu estou ouvindo um clamor de uma mulher. Eu estou ouvindo um clamor de uma esposa. E essa esposa clama para que Deus restaure a sua vida conjugal, mas que Deus traga um avivamento na vida do seu cônjuge. E o Senhor te fortalece aqui nessa noite. E o Senhor te renova aqui nessa noite. E você verá a glória de Deus como resposta à fidelidade da tua perseverança em continuar e dizer: eu creio que tu vais fazer acontecer. E te diz mais o Senhor: o testemunho da glória de Deus vai impactar outros casamentos.
porque para Deus não há impossível nas suas promessas. Levante a sua mão para receber de Deus nessa noite. Levante a sua voz para receber mais do Senhor. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Em nome de Jesus. Deus, eu declaro sobre a vida, sobre a casa, sobre os negócios, sobre os estudos, eu declaro sobre a casa dos teus filhos a manifestação da glória de Deus. Aleluias, aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome, meu Deus. Tem salvação, tem libertação, águas para tem curas, tem promessa de Deus, em nome de Jesus. Me leva com o faça teu desse louvor a tua oração. Cante. Que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me quer. E então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vens como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Cante, invade, invade minha escuridão, aonde me escondo. E me abraça com teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. O teu amor, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro, violenta, meu Deus, serei calado, lava. O teu amor, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegue. Cante o teu amor, o teu amor é como assim como violentamente
então vem, como derrama o teu espírito, e então, como prometestes, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito, que seja hoje. Vamos, igreja, vamos pedir isso, que seja hoje, que seja agora, que seja hoje, que seja agora, vem derrama, que seja hoje, que seja agora, que seja hoje, que seja agora, vem derrama. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vamos, igreja. Descesse aqui, fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Fendesse o céu, descesse aqui, fizesse em mim a tua morada. Só igreja, só igreja. Eu quero estar nesse lugar, permanecer até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não... Cante com o coração isso, cante, cante. Eu quero estar nesse lugar, permanecer. Sim, Espírito Santo.
Levante as suas mãos e flua nesta unção que Ele libera sobre a tua vida. Flua na unção do Espírito Santo. Eu creio. Sim, Senhor. E eu tomo posse em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga assim bem forte: Jesus, eu creio nas tuas promessas sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu creio que tu és fiel e poderoso para cumprir cada uma delas. Eu descanso em ti, eu me alegro em ti, e o teu nome será exaltado, glorificado. Eu tomo posse de cada promessa sobre a minha vida. Nessa noite eu recebo saúde no meu corpo, saúde emocional. Eu recebo prosperidade, provisão. Eu recebo avivamento na minha vida, na minha casa. Eu recebo ousadia, coragem para testemunhar do Evangelho da salvação. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Dê um brado de aleluias, dê um brado de glória a Jesus. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Vamos terminar assim, levante suas mãos. Sinal de entrega, cante. E lindo, lindo, lindo. Glória, glória, Jesus.